Programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, conversando com você e trazendo algumas referências sobre a questão das virtudes de São José. Nós vamos, claro, escolher 5 virtudes que de fato já dão um caminho essencial para aquilo que nós queremos entender de São José. E claro que você, como conhecedor e talvez como devoto de São José, já sabe tantas outras virtudes, além dessas que nós apresentamos aqui, e que te ajudam normalmente na sua vida comum. É interessante isto porque as pessoas, normalmente, a experiência que a gente colhe aqui na paróquia de São José é justamente o quanto as pessoas têm, pela devoção a São José, a compreensão exata, eu diria, de como as virtudes que ele tem, que ele teve, que até hoje elas nos ajudam e ajudam de uma maneira muito especial aquele que é o seu devoto em particular. Por isso a nossa virtude de hoje, que a gente vai trabalhar, é a questão da justiça. José com um senso de justiça completamente pleno no seu significado. Por quê? Normalmente quando nós falamos em justiça, na nossa sociedade atual, a gente tem uma preocupação da justiça como aquela que é de fazer valer o seu direito, ou o seu direito, ou o direito da outra pessoa. É claro que isso também está dentro da dimensão da justiça, mas José abre caminho para uma outra dimensão que está vinculada a essa virtude da justiça. Quando nós entendemos a virtude da justiça em São José, nós identificamos a virtude como aquele que é fiel. O senso da justiça em São José é a sua fidelidade ao projeto de Deus na sua vida. Ser fiel a Deus, nesse caso, desmembrando um pouco mais, é você fazer a vontade daquele que tem um projeto especial para você. Então, justiça em José é justamente isso, é ser fiel à vontade de Deus e observar aquilo que Deus coloca como referência na vida dele. É claro que a gente aprende disso, não só essa dimensão da fidelidade, mas a gente começa a compreender melhor que as virtudes todas vinculadas a São José estão numa prática constante de vida. Não é uma virtude que você estuda e que você teoriza, mas é uma virtude que você traz para a sua vida comum. Em todas as coisas que você for fazer, que o senso de justiça prevaleça em tudo isso. E a primeira ideia do senso de justiça é isso. Se alguma coisa acontece com você em que você precisa ser justo, a primeira referência deve ser esta. Será que neste ato de justiça ou de praticar essa justiça, eu estou sendo fiel a Deus? Se isso for um sim, é sinal de que você deve ir adiante. Aí é que nós temos a grande dificuldade de entender hoje. Porque para nós, às vezes, justiça é matar quem mata alguém. E nós estamos simplesmente, nesse caso, usando o mesmo valor que a outra pessoa tinha. Ou melhor, não tinha valor nenhum. Se alguém mata alguém, esta pessoa ela está violando um mandamento de Deus. Então, se eu mato aquela pessoa que mata o outro, eu estou simplesmente também violando de uma outra maneira. Em hipótese alguma, estou fazendo justiça. A justiça é que a pessoa pague por aquilo, na nossa realidade hoje, na nossa sociedade, pague por aquilo que ela fez. É difícil isso? Claro que é. Na nossa compreensão hoje, uma das coisas mais complicadas é quando alguém falta em relação à vida de alguém. E nós não conseguimos entender esse processo, eu e nem você. E não é fácil digerir isto. Porque a nossa primeira reação é uma reação de repulsa àquela atitude e de querer que a pessoa pague também com a própria vida. Mas isso não vai ser justiça, talvez seja um alívio para aquela pessoa que fez aquilo. E aí a dimensão que nós trabalhamos de justiça é justamente essa de ser fiel a Deus por esse senso de que esta virtude deve ser maior do que qualquer atitude que eu tenha. E aí o que para nós talvez pode complicar nessa compreensão é achar que José ele poderia muito bem ter se revoltado contra Deus, porque aquele não era o seu plano. Eu não quero ser pai adotivo de Jesus. Eu não quero ter uma esposa que tenha um filho que não seja meu. E aí José, para nós, melhor dizendo, poderia muito bem se revoltar contra essa vontade de Deus e simplesmente dizer não. Mas ele assume isso com uma convicção toda especial, que era a convicção de que estava sendo justo a um anúncio de Deus, que não era um anúncio só naquele dia. O anjo foi naquele momento avisar a São José, mas este anúncio já havia sido preparado por tantos e tantos profetas, séculos antes de José. O que José estava fazendo, e aí entra toda essa questão da justiça,
é também fazer justiça àquilo que os profetas falaram e anunciaram do próprio Cristo. Veja o quanto é ampla, melhor dizendo, essa dimensão da justiça em São José. É mais ampla do que o nosso conhecimento sobre justiça, muito mais. Porque não só faz justiça aos antepassados, aos profetas, a uma lei prevista, mas ele faz justiça por amor e por ser fiel à vontade de Deus. Então valeria muito a pena a gente pensar nisso. Buscar a partir de hoje esta outra referência que nós temos de justiça. Essa que nós temos, que também é válida, porém deve ser conduzida com muito cuidado, mas em especial essa que nós aprendemos de José. A justiça está vinculada à fidelidade a Deus. Então pense nisso, quem sabe você a partir de agora não comece a pensar, todas as vezes que você precisar ser justo, a ter essa primeira referência. Será que isto está me ajudando a ser fiel a Deus? É isso aí. Então você fique agora com uma oração e uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. Quando nós falamos de São José, nós levamos até ele todas as nossas preocupações e de maneira muito especial as nossas famílias e também os doentes. Algumas características muito importantes: família, doença, tudo isso nós sempre apresentamos a São José porque ele é de fato o patrono das famílias, o padroeiro das famílias e também aquele que vai até os doentes e os unge com seu amor, com a sua intercessão. Então por isso que sempre em toda a nossa igreja, toda a devoção a São José está vinculada, claro, cada um ao seu jeito, do seu modo, mas vinculado sempre a isso, à família, a proteção da família e também aos doentes. E também, de maneira especial, aquelas pessoas que estão, de certa forma, no caminho da morte, né? A gente diz assim, aquelas pessoas que estão desenganadas, com sofrimentos muito terríveis. E esse São José é aquele que acolhe essas pessoas. Por isso a gente sempre o pede que nos dê e interceda por nós para que tenhamos uma boa morte. E é isso que nessa oração nós vamos fazer aqui, pedir a Deus que ajude a cada um de nós na nossa saúde, nos ajudando em todos os instantes da nossa vida. São José, mais uma vez me apresento diante de Ti para pedir a Sua bênção e proteção. Como Pai adotivo do menino Jesus, apresente por mim a Deus os meus pedidos neste momento de oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorando o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com grande confiança venho à vossa presença recomendar-me a vós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.